O setor de bares e restaurantes da região metropolitana de Campinas registrou um saldo negativo de 194 vagas formais em março deste ano, segundo os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Diante desse cenário de instabilidade no emprego formal, cresce a busca por alternativas informais de renda. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro, revela que 34% dos brasileiros inadimplentes pretendem recorrer a bicos em 2025 como forma de quitar suas dívidas. Inadimplentes são pessoas que não conseguiram pagar suas contas ou dívidas dentro do prazo acordado. Isso inclui atrasos em pagamentos de cartões de crédito, empréstimos, contas básicas como água, luz e gás, entre outros compromissos financeiros. Gabriela Rocha, analista da pesquisa do Instituto Locomotiva, comenta. E aí, quando a gente olha para as estratégias, são diversas estratégias que os brasileiros lançam mão para conseguir sanar as dívidas, e o bico, né, que é bem, acho que, difundido no imaginário popular brasileiro mesmo, né, é uma das formas mais citadas. 34% dos brasileiros inadimplentes citam o bico como uma das estratégias para realmente resolver essas questões das dívidas, né? E a gente percebe, então, que tem o próprio brasileiro resolvendo seus problemas, né? Foram 3.128 admissões contra 3.322 desligamentos no período. Apesar do recuo pontual, o acumulado do primeiro trimestre de 2025 ainda é positivo, com 422 novos postos de trabalho criados. Entre 20 municípios da região metropolitana de Campinas, 12 terminaram março com mais demissões do que admissões. A Americana liderou, com 53 postos encerrados, seguida de Indaiatuba com 36, Hortolândia e Valinhos com 25, Paulínia e Santa Bárbara do Oeste com 23 e Atibaia com 20. Entre as cidades que criaram vagas, Olambra aparece no topo da lista com 18, seguida de Campinas com 16, Jaguariúna com 13 e Pedreira com 8. André Mandetta, presidente regional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, comenta um dos desafios do setor. Essa dificuldade da mão de obra, ela vem em função as escalas e os horários nossos, em função do tipo de negócio. É uma escala que geralmente invade final de semana, invade horário noturno, feriados, carnaval, trabalho carnaval. Então, a gente começa a perder um pouco de terreno frente a outras atividades, né? Conforme a pesquisa, 34% dos brasileiros inadimplentes pretendem recorrer a bicos como forma de complementar a renda e quitar suas dívidas em 2025. O dado representa um aumento expressivo de 22 pontos percentuais em relação a 2021. Hoje, os freelancers são fundamentais, né? Porque a gente precisa de uma mão de obra em quantidade no final de semana que você não tem o que fazer com ela durante a semana, que é mais ocioso, né? Então, esses freelancers, na verdade, eles começam a vir em fim de semana e a hora que você vê, eles já estão ali automaticamente vindo 3, 4 vezes por semana, recorrente. Então, você acaba, cada comerciante monta o seu grupinho de freelance e daquele grupinho muda-se pouco. Eventualmente entra um, sai outro, mas você consegue fazer uma turminha fixa ali de freelance, entendeu? Mas também não está fácil arrumar, está mais difícil do que era um pouco atrás. E também tem que se pagar um pouco melhor para poder trazer. O levantamento também traça o perfil de quem mais sofre com a inadimplência. A maioria negra, 59%. Mulheres, 52%, entre 30 e 49 anos, com o ensino fundamental incompleto e pertencentes da classe C. Sim, a gente tem um dado, inclusive, quando a gente olha para o perfil do inadimplente no Brasil, né, são pessoas de classe C, D e E. Então, são as pessoas de mais baixa renda que são até sobre-representadas, né? Quando a gente compara o total da população brasileira com as pessoas endividadas, esse perfil salta aos olhos porque eles estão mais endividados, né? Ao tratar da inadimplência na análise da pesquisa, muitas vezes o endividamento não está ligado à irresponsabilidade ou falta de organização, mas sim imprevistos que comprometem o orçamento e dificultam o pagamento das contas. A maioria das pessoas aponta
gastos imprevistos, né? Gastos que não estavam no radar, não estavam sendo mapeados por essas pessoas, não estavam previstos no orçamento familiar, por exemplo, que levam essas pessoas a se endividarem. Segundo o planejador financeiro Jeff Petzlaff, o avanço dos bicos movimenta fortemente as economias locais. O trabalho informal, ele impacta diretamente toda a economia. Então, o trabalho informal ele acaba movimentando ainda mais, principalmente as economias locais. Então, quem mora numa cidade menor ou tem vários artesanatos e vários mercados locais de bairro, ele acaba tendo um trabalho, uma renda maior, acaba tendo um giro maior. Então, a gente vê, de fato, um movimento muito maior nesse sentido, de economias locais se fortalecendo muito mais com esses bicos. Ele também destaca a necessidade de educação financeira para que o brasileiro não viva apenas para pagar os boletos. Se o brasileiro fosse um pouco mais organizado financeiramente, seria muito mais fácil, inclusive, dele viajar, aproveitar a vida e não trabalhar somente para pagar contas. Então é importante, de fato, trazer esse assunto cada vez mais forte para a pauta, porque isso faz com que o brasileiro passe a ter mais qualidade de vida. Quanto mais legalizado as pessoas conseguirem estar, melhor vai ser. Por mais que elas paguem algum imposto, tenham algum compromisso, vai trazer mais estabilidade. Vai permitir que as pessoas sonhem de verdade e não só paguem contas. Nicole Maia para a TV Todo Dia.